O objetivo é despertar, levar a consciência missionária a todos os cristãos batizados. Nos conscientiza de também alargar a tenda, né, fora da nossa comunidade, em outras paróquias. O serviço às famílias é muito importante, por ser a família a célula básica, né? Famílias em missão, vidas em doação. Olha esse. Olá, você que nos acompanha, está começando mais um PodPom, o podcast das Pontifícias Obras Missionárias. Como você sabe, sempre aqui no YouTube e também nas nossas redes sociais, você vai acompanhar esse podcast que quer falar sobre as Pontifícias Obras, sua vida, sua missão, suas atividades e agora, em especial, nesse mês de maio, o mês de Paulina Jericó, né, Padre Genilson? E a obra da propagação da fé. Isso mesmo. São eles os nossos convidados no PodPom de hoje. Como você já viu aqui, Padre Genilson mais uma vez é nosso convidado para estar conosco aqui falando sobre as famílias missionárias. Muito bem-vindo, Padre Genilson. Obrigado, Fabrício. Nós estamos aqui reunidos para esse momento tão interessante, tão motivante que estamos celebrando este mês de maio, o mês da obra da propagação da fé. E dentro das atividades nós temos as famílias missionárias. E as famílias missionárias têm essa grande missão de despertar em todo o povo de Deus, em todas as nossas famílias, a consciência de que toda a nossa igreja é missionária por natureza. Muito bem, você já acompanhou aqui no nosso PodPom, nós tivemos esses dias com a Juventude Missionária, aqui que é uma atividade que também compõe entre as atividades da propagação da fé, e hoje, como o Padre Genilson disse, nós trazemos aqui integrantes das famílias missionárias do Brasil, que ao longo desse final de semana, né, esse programa está sendo gravado numa sexta-feira, dia 28 de abril, neste final de semana, vai acontecer um encontro aqui, que é a Assembleia, né, da propagação da fé com o povo das famílias missionárias, o povo da juventude missionária, está aqui em Brasília. E hoje no PodPom, nossos convidados são o Edilson e a Joelma, de Natal, Rio Grande do Norte, que vão nos ajudar a conversar um pouco sobre as famílias missionárias. Muito bem-vindos, Joelma, Edilson, bem-vindos. Olá, Fabrício, Padre Genilson, obrigada pelo convite. Obrigado pelo convite, estamos felizes de estar aqui conhecendo a sede das POM, né, com muita alegria. Estamos aqui para esse momento, esse encontro, que vai ser maravilhoso. Uma oportunidade também da gente encontrar outras famílias missionárias, né, de outros estados, que a gente só conversava por live, por telefone, e agora presencialmente a gente vai poder ter essa troca de experiência de forma mais significativa. Que legal. É a primeira vez que vocês vêm aqui nas Pontifícias Obras? Isso, é a primeira vez. Olha aí, bem-vindos mesmo. Que legal. A gente sabe que muita gente gostaria de estar aqui nas Pontifícias Obras. São os escolhidos, as famílias escolhidas. A gente ouve muita gente, né, querendo vir para cá. Quem sabe, né? Todo mundo é bem-vindo. A gente quer acolher com todo carinho, todo coração, todos vocês que nos acompanham, quem sabe ter essa oportunidade de conhecer aqui a sede das Pontifícias Obras em Brasília. Isso, e esse encontro com as famílias missionárias, com a juventude missionária, com as atividades da obra da propagação da fé, justamente de a gente aprofundar a nossa caminhada enquanto famílias missionárias, enquanto juventude missionária, principalmente nesse contexto de pós-pandemia. Então, de pensarmos em planejamentos materiais que possam nos ajudar na caminhada da juventude missionária e também das famílias missionárias, como estamos aí nesse final de semana. Muito bem. Padre Genilson, vamos começar pelo início. Então, nesse mês de maio, a gente celebra o aniversário de Paulina Jericó, né? O aniversário da propagação da fé. E a propagação da fé tem entre suas atividades, tem 3 grandes atividades no Brasil inteiro, né? Uma delas é a família missionária. Acho que você poderia falar um pouquinho para a gente, um pouco sobre o espírito da propagação da fé, porque a gente já falou esses dias no encontro com a juventude, mas para quem está chegando agora, está vendo esse podcast agora, gostaria de saber, fala um pouco para nós sobre Paulina Jericó e esse espírito que acabou nascendo a partir da obra da propagação da fé. Lembrar da obra da propagação da fé justamente a iniciativa de uma leiga jovem com apenas 20 anos que conseguiu, né, com o espírito missionário, trabalhar com famílias. E trabalhar com famílias justamente nessa consciência missionária universal. Então a Paulina
inspirada por Deus, desperta nas famílias de Lyon a oração e também a partilha material para a missão universal. De modo especial, naquele contexto, a missão que necessitava estar presente no continente asiático. E esta obra que foi crescendo, que foi motivando, que chegou aqui no Brasil em 1978. Então, praticamente 45 anos que estamos celebrando as obras missionárias no Brasil, que tinha iniciativas da infância missionária, mas oficialmente nós nascemos aqui e organizamos as Pontifícias Obras Missionárias aqui no Brasil. Em 2005, tivemos um despertar, uma organização maior em promover e despertar a consciência dessas 3 obras que estivesse presente em todas as dioceses do nosso Brasil. Em 2012, tivemos aí essa graça, essa oportunidade de fundar e implantar as famílias missionárias por iniciativa de algumas famílias do Brasil, reunidas aqui em Brasília, que pudesse levar o carisma, levar também a missionariedade das Pontifícias Obras Missionárias a todas as nossas comunidades e também as nossas dioceses. Então, este encontro nos faz a gente voltar às fontes, a iniciativa de Paulina, a consciência missionária universal na igreja local e também despertar nas nossas famílias que a família é onde temos as vocações. Este ano estamos celebrando o 3º ano vocacional e é da nossa família que podemos começar a despertar mais vocações para a vida consagrada, a vida matrimonial e, por que não dizer, uma consciência maior nas nossas famílias da vocação missionária. Eu queria te perguntar, Padre Genilson, um pouco sobre o que caracteriza as famílias missionárias. Porque a gente sabe que na igreja, assim, na diversidade que é a igreja, muitos são os grupos familiares, de pastoral familiar, grupos de casais, enfim, os grupos são os mais diversos. As famílias missionárias, nesse contexto, no que ela se caracteriza como família missionária ligada à propagação da fé? Isso, é muito bom a gente lembrar, porque o pessoal diz, é mais uma pastoral que está chegando na nossa paróquia, na nossa diocese. Então, as famílias missionárias são atividades, ou é uma atividade da obra da propagação da fé, das Pontifícias Obras, que é chamada a estar presente em todas as nossas paróquias, comunidades, para ajudar as famílias, as comunidades nessa consciência missionária. É levar o carisma das obras missionárias a todo o povo de Deus. E com isso, despertar mais ainda nas nossas famílias. Então, tem essa divulgação, tem esse espírito missionário para todo o povo de Deus, mas também tem uma vivência em grupo. Então, grupos de 5 a 7 famílias que se encontram uma vez por semana ou a cada 15 dias para meditar a palavra de Deus, refletir sobre a realidade, ter um compromisso missionário e também caminhar junto, celebrar junto a vida missionária. Então, a gente mergulha na mesma metodologia das obras missionárias. As 4 áreas integradas que nós trabalhamos na infância missionária e também na juventude missionária. Então, é uma vida em grupo, enquanto famílias, na comunidade local, que desperta também outros grupos e outras famílias, mas o objetivo é despertar, levar a consciência missionária a todos os cristãos batizados. Legal. E por isso que a gente também convidou a Joelma e o Edilson para estar aqui conosco, para poder ouvi-los também um pouco do testemunho de vida deles, da experiência vivida lá no Rio Grande do Norte, né? Que acho que as famílias missionárias trazem na sua essência a questão missionária, da animação missionária também, né? Que é para a família em que se vive, mas é também para fora da família, né? Joelma, Edilson, como é que é para vocês essa vivência de famílias missionárias lá na realidade de vocês? Isso, como fala assim, né? Famílias em missão, vidas em doação, a gente vê o quanto é amplo essa fala, porque a família vai tendo essa consciência de que ela não é isolada e que ela pode estar inserida além daquela parte da comunidade nas paróquias, nas dioceses, né? Então, o fato de nós estarmos vivendo, tendo essa convivência familiar, despertando nos filhos, vivendo essa missionariedade em casa, nos conscientiza de também alargar a tenda, né, fora da nossa comunidade, em outras paróquias. Então, atualmente, nós estamos a serviço na nossa comunidade, na nossa paróquia, Santuário Nossa Senhora de Fátima, lá em Natal, no Rio Grande do Norte, junto com outras famílias, e isso também nos dá condições de estarmos preparados para
convivência em outras paróquias, levar essa conscientização missionária, estar a serviço. Vidas em doação. Aonde for. Vocês são pais também, né? Sim. 3 filhos, é isso? Nós temos 3 filhos, todos 3 estão inseridos também nesse carisma missionário. Tem uma menina de 9 anos que ela se envolve bastante, ela gosta do trabalho missionário junto da IAN, da Infância Missionária. Os 2 já são jovens, estão inseridos na juventude missionária. Eles também levam esse carisma, né, o que eles estão aprendendo dentro de casa nessa convivência missionária. Eles também ampliam os seus conhecimentos junto com a juventude da paróquia e também faz essa missão também além fronteira, sair do seu território paroquial aí a outras paróquias, né? Legal. Ele tem Ou seja, a família toda entrou no mesmo barco. Isso, a família toda. É interessante, como diz no hino da família missionária, de todas as partes viemos, ouvindo o chamado de Deus. É Ele quem nos convida a vivermos como família. Sim. Quanto mais nós nos conscientizamos dessa nosso papel familiar, da nossa identidade familiar, missionária, mais nós temos vontade de estar a serviço. E isso é algo que a gente vai construindo conforme a gente vai experimentando, né? O missionário, ele tem que experimentar aquilo ali, ele tem que sentir o gosto da missão, né? E aí todos eles que têm essa experiência têm vontade também. Eu ouvia muito o padre Maurício falando, Dom Maurício, falando a respeito da missão estar no DNA. E essa fala realmente a gente absorveu. A gente tem a missão no DNA, às vezes a gente diz assim, é tão bom ter essa vivência missionária que a gente queria até fazer uma transfusão de sangue. para contagiar o outro. Mas que a gente se identifica, né, com a missão. Sim. Eu queria perguntar como é que vocês conheceram as famílias, como é que iniciou tudo isso na vida de vocês? Nós tínhamos esse desejo de ir além daquele serviço de comunidade, de paróquia, que nós já estávamos inseridos. Nós tivemos uma boa convivência, conhecemos bem a pastoral familiar, o encontro de casais com Cristo, somos envolvidos, inseridos, mas nós queríamos um pouco mais, que era esse além fronteiras. E a família missionária, a proposta que nos chegou logo no início, que a obra chegou a ter essa atividade missionária, através de padre Edivaldo Brito, hoje coordenador do Comire Nordeste 2. Ele trouxe essa proposta da família missionária para Natal e nós, que já tínhamos esse desejo, nos sentimos também envolvidos. Na época, a nossa família e mais 6 famílias iniciaram esse projeto junto, em Natal. Mas é importante a gente lembrar que a família missionária também surgiu em Pureza, na cidade de Pureza, 75 quilômetros da capital. Então lá os grupos tiveram uma animação muito forte, muito fervorosa também nesse ardor missionário. Que legal. E aí, Padre Genilson, como é que você, como secretário, como é que vê, você já esteve muitas vezes lá, né? Muito bem. Como é que vê toda essa animação que vem dessas bases, né? Como é que chega isso aqui na secretaria? Então, nós falamos que em 2012 tivemos os primeiros contatos, os primeiros encontros aqui em Brasília e os casais representando também Rio Grande do Norte. Então, por isso que a Joelma fala dessa caminhada que o Rio Grande do Norte teve na organização, na articulação, nesse despertar desta atividade naquela diocese, na arquidiocese de Natal. Então, a gente vê esse trabalho muito inserido na comunidade e um trabalho de parceria também com a Semana Nacional da Família, né, com o mês missionário, trabalhando juntamente com as outras obras e atividades, principalmente com a obra da Santa Infância, ou a Infância Missionária, e com a atividade da Juventude Missionária. No ano passado nós estivemos lá no encontro de formação com a JM, com as famílias missionárias, e foi bacana trabalhar essa sintonia, até porque é o nosso carisma, né, a nossa espiritualidade missionária, despertar a consciência de todas as pessoas, também despertar em cada um de nós a oração missionária local e universal e mais ainda cooperar materialmente com a missão. Por isso que as famílias missionárias, juntamente com as demais obras, estão sempre convidadas a despertar essa consciência missionária na oração e principalmente no Dia Mundial das Missões, onde cooperamos com toda a igreja para ajudar mais de 1.100 dioceses que necessitam desse apoio, dessa solidariedade. Então, as obras, as atividades têm esse papel fundamental, ajudar nossas dioceses
para que desperte esse espírito missionário local, mas não perder a perspectiva universal. Por isso que a Joelma fala esse olhar além. Então, ser católico é estar em todo lugar, é estar onde tem gente, onde tem pessoa, é a nossa missão, é a missão da Igreja Católica. Vocês têm também uma experiência bastante interessante, que é a Semana Santa Missionária. Fale um pouquinho para nós como é que é vivido isso lá. Então, a Semana Santa Missionária, ela é concretizada desde 2015 na nossa arquidiocese, junto com a juventude e as famílias missionárias. Tivemos esse período, devido à pandemia, sem estar nesse movimento fora da paróquia, mas já retomamos o ano passado e esse ano também. Então, este ano, 2023, as famílias e a juventude missionária estiveram presentes em 2 paróquias, atingindo 4 comunidades. Durante esse período, nós vivemos intensamente, junto com a comunidade, o Tríduo Pascal. Chegamos geralmente na quinta-feira, com as famílias, né, com criança, com jovem, com todo mundo que compõe a família, e ficamos até o domingo, celebrando o domingo de Aleluia, né, o sábado, o domingo pascal, junto com a comunidade. É uma experiência muito rica. Nós temos a oportunidade de vivenciar a comunidade, as suas dificuldades, fazemos visitas, isso também nos possibilita conhecer um pouco mais essa realidade, encontro com crianças, encontro com jovens, visita aos idosos, aos enfermos. Então, é uma experiência riquíssima, né? Que poderia ser também abraçada por outras paróquias, outras dioceses. Nessa pandemia, a gente não saiu do nosso lado, da nossa igreja doméstica. A gente fez tudo na nossa igreja doméstica, né? Junto com nossos filhos. Era 5 pessoas, né? Temos 3 filhos, formou um grupo de 5 pessoas. E vivemos a Semana Santa passo a passo, obedecendo todos os ritos da Semana Santa na nossa família. Então foi assim também um diferencial para eles, nossos filhos, para a gente como família viver esse diferencial, que foi dentro de casa. A gente fez a Via Sacra no nosso quintal, trouxe todo esse lado litúrgico para dentro da nossa casa, né? Assistindo a missa pela TV, as celebrações Então, não deixamos de viver porque estava todo mundo parado. Não, vamos viver dentro da nossa casa. Nas condições que existem. Que exigiu a gente viver. Interessante, quando a gente pensa em missão, a gente pensa que ela é realmente sem fronteiras, né? Porque às vezes a gente pensa assim, quem coloca a fronteira somos nós por alguma dificuldade. Mas que a missão sempre nos permite ir bem mais além. Que legal. A gente vai fazer um pequeno intervalo. Na volta, a gente vai voltar com um novo casal aqui para conversar com a gente aqui no Podpom. E a gente já agradece, então, né, Edilson, Joelma, obrigado pelo testemunho de vocês, pela experiência bonita que vocês trazem lá de Natal, no Rio Grande do Norte, para o mundo, né? A experiência que é para o mundo inteiro. Então, muito obrigado mesmo. Se quiserem deixar aí uma palavrinha final, um abraço aí para alguém que está vendo vocês, fiquem à vontade. Para a Arquidiocese de Natal, aí que a gente está chegando também em outras paróquias, quer ver esse movimento da família missionária no Brasil todo, porque esse é o papel da família, né? A consciência batismal e essa missionaridade que a gente precisa realmente trazer junto aí do que a gente já tem no nosso DNA. Então, a família missionária está disponível a se fazer também, a se apresentar em outras paróquias e a gente viver esse momento familiar junto com vocês. Ao nosso Padre João Maria, da nossa paróquia, Santuário Nossa Senhora de Fátima, também deixa aqui o abraço, né? E a presença aqui em Brasília. E aos filhos, né? Por favor, mandem um abraço para os filhos. A Paulo, Pedro e Maria, nossos 3 missionários do lar, junto conosco. Um abraço, beijo. Então, muito obrigado por estarem conosco aqui. No próximo bloco, então, a gente segue com mais um casal, falando mais sobre famílias missionárias aqui no Podpom. Famílias em missão, vidas em doação.
Voltamos com o nosso PodPom, o podcast das Pontifícias Obras Missionárias, hoje falando sobre as famílias missionárias, atividade que compõe a Pontifícia Obra da Propagação da Fé. Aqui comigo, Padre Genilson Souza, que é o secretário da obra, e agora nossos convidados, o Yolando e a Soraya, que vêm de Ilhéus, na Bahia, e que também estão participando aqui do encontro, né, da Propagação da Fé, que acontece neste final de semana. Muito bem-vindos, obrigado por participarem desse PodPom, e a gente está muito feliz de também recebê-los aqui, né? A Bahia sempre nos traz alegria, né, gente? Querem deixar algum recado inicial? Boa tarde, Fabrício, boa tarde, Padre Genilson, boa tarde você que está assistindo esse podcast. É um prazer, né, estar aqui e viver essa experiência com as Pontifícias Obras, esse momento muito importante para o processo de organização, de expansão da família missionária. É um prazer estar aqui. Nós estamos muito felizes, né? É uma oportunidade assim, de conhecer o nosso centro. Isso nos aproxima, nos integra mais. Eu, por exemplo, não conhecia Brasília, então hoje de manhã a gente fez um pequeno tour pela Praça dos Três Poderes e assim fiquei encantada com a beleza da cidade. Mas, assim, o encanto maior é a gente estar aqui, né? A gente estar juntos, é a gente vir para um momento que a gente tem a oportunidade de conhecer experiências do Brasil todo, porque a nossa experiência é uma experiência remota, né? A gente passou esse tempo todo se encontrando em lives, em reuniões virtuais. Então, é uma oportunidade que a gente tem de se fortalecer também, né? Porque a caminhada tem seus desafios. Então, é nesse encontro que a gente conhece experiências, a gente se fortalece e vai melhorando aí a caminhada. Perfeito. Né? Aliás, essa perspectiva do fortalecimento é uma das intenções desta Assembleia que acontece nesse final de semana, reunindo aí as forças da propagação da fé, né? Isso. Então, este ano nós temos o congresso aí com o tema aí da igreja local aos confins do mundo, a campanha missionária, e vamos refletir um pouquinho a nossa presença enquanto obras missionárias, enquanto famílias missionárias, presente nas nossas igrejas locais. Então, vamos refletir sobre isso e estudar um pouquinho as obras missionárias e qual é o papel, o objetivo da obra da propagação da fé com as suas atividades no Brasil e no mundo. Então, Yolando e Soraya, falem um pouquinho para a gente como é que tudo começou lá na paróquia de vocês, na diocese, essa experiência com as famílias missionárias. A nossa experiência começou com o Padre Marcos Alcântara. Ele é presidente do COMIDE. E a gente já tinha uma caminhada de trabalho, porque a gente participava de outros serviços da igreja, a ECC. Então, sempre estava disponível para trabalhar nos encontros na paróquia dele, porque ele não era de paróquia de Ilhéus, nós moramos em Ilhéus. Agora que ele veio para a sede da diocese, né, que é Ilhéus. E aí ele nos convidou para conhecer a experiência da família missionária em Lagartos. Nós tivemos a oportunidade de estar lá, de conhecer, que foi uma oportunidade assim única. Como a gente já tinha uma caminhada, uma vivência na igreja, com outros serviços, outras pastorais, a gente foi, conheceu e gostamos e nos encantamos com o trabalho. Aí voltamos e aí Padre Marcos propôs que a gente começasse essa experiência lá em Ilhéus, né? Então nós começamos com 6 famílias lá em Ilhéus. Começamos na paróquia Santo Antônio da Barra e na comunidade São Judas Tadeu, que na época era o Padre Bené. Hoje, esse ano já teve mudança de pároco, então a gente já tem outro padre Santo Antônio, na paróquia de Santo Antônio, e também na nossa comunidade, porque nós não somos da paróquia Santo Antônio da Barra, nós somos da paróquia Santa Terezinha e da comunidade Nossa Senhora da Conceição. Então a gente começou esse trabalho e estamos aí nessa caminhada, né? É uma experiência, Fabrício, bastante interessante, exatamente porque assim, o próprio Francisco está muito lembrando que a missão da igreja é levar Jesus, é fazer Jesus ser conhecido, não é?
E o serviço às famílias é muito importante por ser a família a célula básica, né, da sociedade e da igreja. Os nossos irmãos de Natal, eles trazem uma camisa muito bonita, que é a figura da família, da Sagrada Família, a primeira experiência de família missionária, né? Então, isso é uma experiência muito interessante. Em Ilhéus, nós vivemos essa experiência, como Soraya explicou. Nós estamos na comunidade São Judas Tadeu, que é da paróquia Santo Antônio da Barra, fazendo esse trabalho com a família missionária. E nós temos uma característica muito interessante, que é um trabalho conjunto: infância missionária, juventude missionária e família missionária, que somos as forças missionárias, na verdade, né? Então, nós temos algumas atividades na paróquia. Nós temos uma atividade na área social, nós trabalhamos com moradores de rua, nós distribuímos alimentos para moradores de rua num trabalho conjunto com a comunidade São Judas Tadeu, e fazíamos trabalho de evangelização com as famílias dentro da paróquia. Portanto, é uma experiência bastante interessante, gratificante, não é? Porque a primeira vocação do batizado é ser missionário. Aliás, Padre Janilson, eu acho que isso talvez seja uma característica muito interessante das famílias missionárias, aliás, das obras como um todo, é essa inserção comunitária, né? Aqui você falou da parceria na distribuição de alimentos com outras... Aliás, as obras, elas têm esse trabalho que não é um trabalho à parte, que não é um trabalho isolado, né, que não é o meu grupo de família que se reúne, né, no nosso cantinho, mas muito pelo contrário, é uma visão de olhar para fora e de se integrar com as forças que existem nas comunidades, né? Isso, e por isso que a atividade das famílias missionárias estão presentes numa comunidade ou na comunidade paroquial diocesana, né? Então, justamente vivendo o espírito comunitário e ajudando a própria comunidade a crescer mais na sua comunidade, nessa consciência eclesial, comunidade, né, que não somente se encontra para rezar, para celebrar, mas nesse se encontrar para celebrar, rezar, mas que tem uma missão também na sociedade, no trabalho, né, no grupo de amigos, na sua rua, no seu bairro, olhando a sua realidade. A gente retoma o tema, as 4 áreas integradas das famílias missionárias. Refletir sobre a realidade local, né, buscar as inspirações bíblicas, o compromisso na comunidade, o compromisso missionário, e também o celebrar junto, caminhar juntos com outras forças missionárias, os movimentos, as pastorais, mas na consciência de que somos a Igreja de Jesus. E o Papa Francisco já dizia, né, a igreja, se não é missionária, não é a Igreja de Jesus Cristo, né? É interessante que a gente que já tinha essa caminhada, né, dentro da nossa Igreja Católica, a gente experimenta outras coisas, né? Outros carismas dos outros serviços e outras pastorais. E quando a gente conhece o carisma das pontifícias, que é a questão da missão, aí a gente se identifica, porque a gente sai dos nossos grupos, a gente sai do nosso canto. Eu sempre digo assim, que a gente sai de pregar para convertidos entre 4 paredes, né? Que a gente sai desse serviço de estar ali sempre com os nossos pares e a gente vai em busca de outras pessoas. E aí a gente faz esse trabalho fora do nosso espaço geográfico, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que é isso que também dá alimenta mais a nossa fé, essa questão da gente sair, de ver o outro que está vivendo em situação diferente da gente, o outro que também não tem muito essa vivência, né, essa experiência de caminhada, né, de fé. E aí, quando a gente vê, a gente está lá fazendo um trabalho, está se identificando, e isso eu acho que é o diferencial do nosso trabalho, esse trabalho de ir ao encontro do outro, de estar com o outro. Afora isso, nós também executamos em nossa diocese a participação no COMID, no Conselho Missionário Diocesano, porque no COMID estão todas as forças missionárias, todos os órgãos e tal, e nós fazemos também esse trabalho
com o padre Marco Alcântara, que é coordenador do COMIDE diocesano. Participamos também do COMIRI, que é o Conselho Missionário Regional do Nordeste 3. Estamos cada vez mais avançando. Esse ano nós temos a ideia de que precisamos avançar, expandir, não é? Para que cada vez mais famílias tenham contato com Jesus e que a gente consiga levar Jesus para a família, para todas as famílias. Porque eu queria só ressaltar isso aí, um pouco do que a Yolanda está falando. Como o padre Genilson sabe, nós somos, eu acho que o grupo mais novo da família missionária em nível de Brasil. Isso. Então, assim, quando nós começamos, nós também na Bahia somos os únicos, né? As forças missionárias são poucas ainda na Bahia, e a família missionária, nós somos o único grupo. Então, quando nós começamos, logo quando a gente estava aprendendo, né, estudando, se encontrando, começou a pandemia. Então, no que começou a pandemia, a gente regrediu não, recuou um pouco no trabalho. No por conta das trabalho exigências da missão, sanitárias, né? no trabalho da missão no sentido de saída, né? Mas foi assim, a gente continuou fazendo lives, estudo, orações, com o grupo. A gente já fazia o trabalho junto com a comunidade de distribuição de alimentos de rua, e aí a gente teve um período logo inicial que ninguém conhecia a doença e todo mundo com muito medo, a gente também recuou, mas aí o nosso padre da época ele disse sim, quem está na rua não precisa comer, vai esperar a pandemia passar para comer, né? Porque todos os grupos que servem alimento, todo mundo naquele momento recuou, porque era muito medo, né? Foi muito tenso. Então a gente retomou esse trabalho lá, junto com a comunidade, da distribuição de alimentos, e aí surgiu um outro problema que a gente viu. Pessoas que eram trabalhadoras, pessoas que tinham serviço, mas que eram autônomos, prestadores de serviço, viram cair por terra, né? Não tinha mais como chegar até eles, a sua renda familiar, porque o comércio se fechou, as casas se fecharam, que era o tipo de diaristas, né? Essas pessoas. E aí as forças missionárias, a gente começou um outro trabalho com iniciativa da família missionária, né? Que foi a questão da gente distribuir cestas básicas. E a gente distribuía cestas básicas para esses profissionais, pessoas que ficaram sem seus rendimentos, que foram ceifados aí pela pandemia. Graças a Deus, era um trabalho tão bacana e tão consciente que era assim, a pessoa dizia, olha, esse eu não vou querer agora não, porque eu consegui trabalhar. Quando foi abrindo as coisas, né, o comércio e tudo, e graças a Deus, hoje a gente já está em outro tipo de trabalho, que é como a Yolanda falou, nesse ano o nosso projeto é a expansão, né? Nós estamos indo para a reunião do Comiri. Não, a nossa paróquia é dividida em foranias. Então, a gente está indo para a reunião das foranias, é porque fugiu um pouco, porque antes a gente chamava de zonal, como foi reelaborada, e às vezes a gente. E vocês conseguiram chegar também em outras dioceses também já, não foi? Não, porque a gente não conseguiu ainda, estava marcado para agora, 21 e 22 de maio, mas aí aconteceu que teve um problema com o pároco de lá, de estrutura, e aí ele pediu que a gente remarcasse. Aí a gente já está vendo com ele uma outra data para a gente fazer o trabalho lá. Na Diocese de Eunápolis. Na Diocese de Eunápolis. E o padre Marcos também tem falado com a gente para a gente estar conversando, pedindo 15 minutos nas reuniões de forania, que nós já começamos, exatamente para a gente estar falando das forças, né? E se colocando a serviço das dioceses, para a gente poder participar, apresentar, levar para as pessoas conhecerem, para ver se essas pessoas também se abrem para esse trabalho missionário, né? E Soraya falou uma coisa muito interessante. Vocês podem perguntar como é que nós podemos implantar as famílias missionárias ou as obras missionárias. Primeiramente, conversando na sua cidade, na sua paróquia, na sua diocese, e procurando o conselho missionário paroquial diocesano.
esse é o primeiro passo de a gente comunicar e trazer essas atividades. São obras e atividades para toda a igreja. Não são obras aqui de Brasília, da sede das Pontifícias Obras. Nós apoiamos, nós incentivamos, nós ajudamos a despertar essa consciência missionária, mas as obras estão a serviço na missão local e ainda mais despertando essa consciência de que a missão é para toda a igreja no mundo inteiro. E assim, padre, o padre que chegou para a paróquia Santo Antônio, o padre Damião, ele chegou e tem assim essa visão, essa coisa assim, de estar abrindo espaços, né, para as forças missionárias. O senhor falou aí nos conselhos, tanto que ele já formou as pessoas do conselho, e dia 7 nós vamos estar, 7 de maio, num trabalho de formação com representantes da paróquia, exatamente pensando na formação do Comipa, já dentro dessa visão de fortalecer e de despertar, né, o espírito missionário no trabalho missionário da igreja. E também nós temos o nosso padre Irismar, que ele também ele tem uma abertura, né? Só que a gente ainda, por se tratar de... A nossa comunidade fica dentro de um condomínio. Então, é uma estrutura muito diferente, né? De comunidades abertas, vamos dizer assim. Sim. Mas a gente também está lá caminhando, né? E as famílias missionárias, como também a JM, a infância missionária, ela pode estar presente em todas as comunidades rurais, comunidades ribeirinhas, comunidades urbanas. Elas devem estar lá vivendo com as famílias, com as crianças, né? E com toda a comunidade. Mais uma vez, a gente relembra o papel fundamental dos conselhos missionários, diocesano, paroquiais e no nosso regional. Muito bem. Se você que está vendo esse podcast se interessou, se a sua família gostaria de viver uma experiência como essa e por acaso não sabe como começar, não sabe aonde encontrar, não conhece ninguém do Comid, nem do Comiri, nem do Comipa, pode entrar em contato aqui com as Pontifícias Obras, né, Padre Genilson? Quem sabe mandando um e-mail ou ligando, né? O e-mail Pontifícia Obra da Propagação da Fé, o e-mail é propague.fe@pom.org.br. Muito bem. Lá no site www.pom.org.br você também vai encontrar as informações todas sobre as famílias missionárias, né? No site tem um link específico que você também encontra o conteúdo específico das famílias. Para encontrar as famílias missionárias, você vai clicar no link POF, Pontifícia Obra da Propagação da Fé, e aí nós vamos encontrar todas as atividades, a juventude missionária, as famílias missionárias e os idosos e enfermos missionários. Vou pegar o gancho agora e vou fazer uma propaganda aqui, além de todo esse trabalho bonito das famílias missionárias, na obra da propagação da fé, junto com as obras missionárias, nós temos a participação das famílias missionárias na corrente solidária. Então, no mês de maio, agora é a nossa partilha do mês de maio da corrente solidária. Este ano nós vamos enviar para as famílias que são migrantes do Nordeste, praticamente, que estão em Primavera do Leste, numa comunidade lá na Diocese de Primavera do Leste. Então, todos os grupos da juventude missionária, das famílias missionárias que fazem essa partilha, aqueles que arrecadaram no cofrinho ou aqueles que fizeram alguma campanha na comunidade, na igreja, para a gente ajudar. Além de a gente olhar o nosso lugar, a nossa realidade, mas a gente também olhar além fronteira, por isso que essa nossa partilha, as famílias que estão de vários lugares, mas que morando em condições precárias, lá na Diocese de Primavera do Leste, que vão em busca de sonhos, novas perspectivas, infelizmente tem um sofrimento, desemprego, né? A falta de condições para sobreviver. Então, estivemos presentes e decidimos essa nossa partilha neste ano de 2023. Muito bem. Yolanda, Soraya, muito obrigado pela participação de vocês, pela presença, pela fala e o testemunho tão marcante, né, da experiência de vocês. Eu vou deixar vocês também mandarem um alô para a Diocese, né? E depois a gente vai encerrar
nosso Podpom de hoje com o hino das famílias missionárias, né? Então, por favor, o espaço é de vocês. Nós queremos agradecer, Fabrício e a Padre Genilson, pela oportunidade, né, e dizer para as famílias missionárias que estão em Ilhéus, né, na Bahia, não é, os nossos irmãos estão rezando por esse encontro, que nós vamos continuar, não é, com essa missão de servir as famílias, de evangelização, de fazer Jesus cada vez mais conhecido e mais amado. Eu quero mandar um abraço especial para o nosso padre Marcos Alcântara, que é o nosso presidente do COMIDE, que ele faz um trabalho incessante das forças missionárias, que ele acredita nesse trabalho, né? Que ele faz, abre os espaços e abre os olhos da gente também. E também para as nossas forças missionárias, que está lá, né? A infância, a juventude, a família missionária. Um abraço especial e a gente agradece. Agradecer a Padre Genilson pelo convite, né? E a você, Fabrício, nosso muito obrigada pela oportunidade. Então, depois desse brevíssimo intervalo, o hino das famílias missionárias. Famílias em missão, vidas em doação. De todas as partes viemos ouvir o chamado de Deus. É Ele quem nos convida a vivermos como família, servindo a Deus com alegria, buscando ajudar o irmão. Família, fonte de vida, vidas em doação. Família, vive a tua missão. Família, vidas em doação. Família, vive a tua missão. Família, vidas em doação. Fazendo a partilha do amor, servir sem jamais vacilar. A família é fonte de vida, presente em todo lugar. O mundo é nossa casa, a família é nossa missão. Famílias missionárias, vidas em doação. Família, vive a tua missão. Família, vidas em doação. Família, vive a tua missão. Família, vidas em doação. Unidos a toda a igreja, ouvindo a voz do pastor, em busca de santidade, famílias vivendo o amor. Um sorriso bem franco, um olhar para cada irmão. Famílias missionárias, vidas em doação. Família, vive a tua missão. Família, vidas em doação. Família, vive a tua missão. Famílias, vidas em doação. Famílias em missão, Vidas em doação.